Quando um grupo criminoso ameaça congelar todo o planeta, um urso polar é recrutado por uma agência de espiões e trabalha em conjunto com sua melhor amiga para salvar a humanidade. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeReact e hoje nós recapitularemos a história do filme Beckham Bear, Agente 008, de 2017. Então preparem-se, é hora do recap! Em uma região remota do Ártico, uma mãe urso ensina ao seu filhote como sobreviver naquelas montanhas nevadas. Enquanto procura por comida, ela encontra dois pequenos ursos de pelúcia e os entrega para Beckham, que fica extremamente feliz com seus novos amigos. De repente, várias bombas explodem naquele local, e ao tentar salvar o seu filhote, a mãe urso acaba ficando presa debaixo de uma grande pedra de gelo. Como não consegue mais se mover, ela se despede do seu filho e o arremessa para longe antes que a bomba que está ao seu lado exploda. Nesse dia, Beckham perde sua mãe, mas graças a ela, consegue sobreviver. Horas depois, o pequeno é encontrado na neve e levado por uma garotinha que passava por ali com seu pai. Desde então, Beckham passa grande parte do seu tempo no zoológico para servir de atração para os humanos. Vez ou outra, alguma criança sem noção aparece e começa a arremessar objetos no pobre urso, mas o animal já sabe como se livrar delas. Após cumprir o seu horário de trabalho no zoológico, Beckham retorna para casa e depois de tomar o seu café da manhã, ele pega um atalho para ir à agência de espiões onde trabalha. Ao chegar lá, o urso é tratado com grande carinho por seus colegas, que o consideram de fato como membro da equipe. No entanto, em vez de trabalhar como espião, que é o seu verdadeiro sonho, Beckham presta serviço como faxineiro da agência. Certo dia, o urso polar avista um dos secretários correndo para chegar ao banheiro e o confunde com um intruso. Enquanto tenta capturar o homem, Beckham faz uma grande bagunça nos corredores. E após identificar que aquele cara é o pai de Jessica, o urso precisa correr para limpar tudo antes que seja demitido. Durante a limpeza, ele encontra uma caneta que pertencia ao agente e arremessa o objeto no lixo. O que Beckham não imaginava é que aquela caneta possui um mecanismo de detonação que, após ser acionado, causa uma grande explosão. Devido a todas as suas trapalhadas, Beckham perde o seu emprego e Jessica, a jovem que o resgatou, faz uma visita para tentar consolá-lo. Foi seu pai quem demitiu o urso da agência e a jovem afirma que ele apenas está com medo de que Beckham acabe se machucando. Desde que perdeu a sua mãe, o urso não passa um único dia sem pensar nela, e ao perceber que seu amigo está precisando de apoio, Jessica o abraça. Alguns dias depois, uma esfera espinhosa gigante chega ao país e destrói a Casa Branca. Em seguida, a nave libera centenas de mini-esferas que se espalham por toda a cidade e explodem ao serem tocadas. Os noticiários informam aos cidadãos sobre o perigo de sair de suas casas e garante que as autoridades já estão se mobilizando para descobrir a origem do ataque. Porém, toda vez que os helicópteros da polícia se aproximam da esfera-mãe, eles acabam sendo atacados e explodem. Enquanto isso, na agência, um dos funcionários relata ao presidente que alguém hackeou os sistemas, e de repente o responsável pelo ataque decide entrar em contato sem mostrar o rosto. Essa pessoa, cuja identidade ainda não foi descoberta, captura todos os habitantes, e enquanto os policiais estão distraídos tentando encontrar o responsável por espalhar bombas pela cidade, uma gangue de ursos invade os bancos e rouba milhões de dólares em diamantes. Ao ver o grupo invadindo um dos bancos, o agente X decide ir atrás deles para investigar e usa o seu traje de invisibilidade para não ser capturado pelos inimigos. No entanto, seu plano vai por água abaixo quando ele é detectado por uma câmera de segurança e, após ser cercado pelos ursos, o homem é capturado. Em seguida, o agente X é usado como moeda de troca na negociação entre os criminosos e o presidente da Aliança Global. Quando percebe que aquele cara está tentando se comunicar com seus colegas, um dos ursos usa uma arma para congelá-lo. Ao ver essa cena brutal, os demais espiões ficam apavorados,
Porém, o pai de Jessica consegue decodificar a mensagem transmitida pelo seu amigo e descobre que os criminosos na verdade são ursos polares. Após descobrir que somente ursos polares são capazes de entrar na base inimiga sem levantar suspeitas, o presidente decide enviar Bacon para fazer esse trabalho. Para isso é necessário instalar um chip no cérebro do animal para dar a ele a inteligência necessária para realizar a missão com sucesso. Quando acorda da cirurgia, Bacon escuta a voz de sua amiga Jessica e descobre que a partir de agora, seu codinome de espião é Agente 008. Para testar as novas habilidades do urso, a jovem envia vários homens para lutar com ele ao mesmo tempo. E após ativar o chip que foi implantado em seu cérebro, Bacon se torna capaz de derrotar todos aqueles agentes veteranos sozinho. Agora que provou ser um bom lutador, o urso é levado até a sala de equipamentos, e Jessica apresenta para ele as funcionalidades de cada apetrecho que Bacon usará nessa missão. Um dos efeitos colaterais daquele chip é deixar o corpo do seu usuário paralisado. Sendo assim, o urso passará por algumas paralisias durante o trabalho. Porém, Jessica já está preparada para lidar com essa situação e envia uma abelha robótica para dar um choque em seu amigo. Imediatamente após receber a descarga elétrica, Bacon recupera seus movimentos e descobre que aquele micro-robô também pode ser usado como arma. Seu primeiro treinamento consiste em usar armas de fogo para eliminar o seu alvo, e em seguida o urso aprende como hackear sistemas de segurança. No dia seguinte, Bacon tem a missão de resgatar um prisioneiro que está preso numa base inimiga, e para alcançar a vítima, ele precisa passar por uma armadilha laser. Depois de salvar o seu urso de pelúcia, o agente 008 é atingido por um míssil, e a explosão desperta em seu subconsciente o maior trauma que ele já sofreu em toda a sua vida. Nesse momento, o urso se lembra do dia em que perdeu a sua mãe e foge apavorado. Ao ver o sofrimento do seu amigo, Jessica pede que o secretário da defesa cancele a operação, mas o homem afirma que essa é a única forma de parar os inimigos. Então a jovem decide acompanhar Bacon nessa missão. Enquanto a dupla voa a caminho da base inimiga, eles são perseguidos pelas esferas explosivas, mas Jessica consegue se livrar delas. Logo depois, algumas aeronaves se aproximam e os ursos polares enviam mísseis para explodi-los. Como estão cercados, a única forma dos agentes sobreviverem é abandonar a sua aeronave e, em seguida, se agarrar à nave inimiga. Dessa forma, a dupla consegue chegar à base dos ursos polares, e Jessica precisa pensar em um plano para passar pelos guardas sem ser vista, pois se isso acontecer, ela não terá nenhuma chance de escapar. Para evitar que sua amiga seja capturada, Bacon decide continuar a missão sozinho, e Jessica acompanha o urso por meio das imagens emitidas pela abelha robô, enquanto ele entra no esconderijo dos vilões através da tubulação. Porém, enquanto caminha pelo corredor, o agente 008 é flagrado pelos guardas, e eles percebem que Bacon é um invasor, pois ele está usando um uniforme diferente do restante da equipe. Ao perceber que foi descoberto, o animal ataca os seguranças, mas não consegue derrubá-los e acaba sendo capturado. Nesse momento, a abelha aparece, e enquanto os guardas estão distraídos com o mini-robô, Bacon tem a chance de derrubá-los. O urso então aproveita para roubar um dos uniformes e prender a dupla dentro do banheiro. Minutos depois, o agente encontra uma sala secreta repleta de gelo, que foi construída para se assemelhar ao Polo Norte. Na tentativa de encontrar o vilão que coordena aquele lugar, Bacon se une aos outros guardas, que caminham em fila até o elevador. Ao chegar no andar de cima, o agente 008 encontra as várias toneladas de diamantes que foram roubadas, e Jessica pede que ele vá investigar o que aqueles ursos pretendem fazer com aquelas pedras. Nessa hora, ele se depara com uma jovem ursa que acidentalmente acaba sendo derrubada da rampa. Assustado, Bacon tenta salvá-la, mas seu corpo fica paralisado e ambos sofrem a queda. Por sorte, antes de chegarem ao chão, eles são empurrados de volta para cima
por um elástico. E assim que recupera os seus movimentos, o urso foge. De repente, o alarme dispara e Jessica percebe que sua localização foi descoberta pelos pequenos robôs, que fazem a patrulha do local. Nesse instante, os guardas que tiveram seus uniformes roubados aparecem e o disfarce de Bacon é revelado. Enquanto ele tenta fugir, Jessica precisa se livrar dos ataques dos ursos, que armaram uma emboscada para capturá-la. Mas a jovem é uma espiã altamente treinada e consegue desviar dos ataques. Quando percebe que está cercado e não tem para onde fugir, Bacon libera uma bomba de dardos tranquilizantes para apagar os ursos e usa um escudo de energia para se proteger. Com o auxílio de uma arma de fogo, Jessica consegue se livrar de todos os seus inimigos, mas é surpreendida por um urso robô gigante que se aproxima sorrateiramente e a golpeia com um soco. Em seguida, a jovem é capturada e colocada em uma máquina que vasculha suas lembranças e entrega para os seus inimigos todas as informações que eles precisam saber para atrair Bacon para uma armadilha. Ao descobrir a localização de sua amiga, o urso imediatamente vai salvá-la. No caminho, ele encontra um robô gigante que começa a persegui-lo e dispara dardos tranquilizantes contra o seu alvo. Durante a fuga, o agente desvia dos guardas que aparecem pela frente e eles acabam sendo atingidos pelos dardos. Ao chegar em um beco sem saída, Bacon tenta escapar por um pequeno buraco e a criatura o segue. Nessa hora, o robô destrói a parede e explode quando atinge o chão. De repente, o urso escuta a voz de Jessica e segue o som com o objetivo de encontrar a sua amiga. Porém, a verdade é que a jovem está inconsciente e sua voz foi usada apenas como isca para atrair Bacon. Ao ser atacado pelos outros ursos, o agente usa uma tábua de madeira como escudo para se proteger dos disparos e espera um momento oportuno para arremessar mini-bombas contra o exército que está tentando capturá-lo. Em seguida, Bacon resgata sua amiga, mas é atacado pelo robô gigante e acaba sendo capturado logo em seguida. Nesse momento, o comandante tenta convencer o agente a se juntar a ele, pois como Bacon é um urso polar, ele não pode ficar a favor dos humanos. Enquanto seu amigo está preso nas garras do robô gigante, Jessica se levanta e ataca a máquina para ajudar Bacon a se libertar. No entanto, mais uma vez ela é derrotada e os dois agentes se tornam prisioneiros da comandante, que entra em contato com o presidente da Aliança Global e afirma que agora terá sua vingança. Graças à ganância humana, o lar dos ursos polares foi destruído. Sendo assim, a comandante acha justo fazer os humanos passarem pela mesma dor que eles sofreram. Porém, durante esse discurso, Bacon consegue eliminar todos os guardas com seus gases fedorentos e rouba o controle remoto que controla os explosivos. Após desligar os dispositivos, ele e Jessica tentam fugir, mas são perseguidos pelo exército inimigo e precisam pular de um precipício para escapar. Durante a queda, Bacon é atingido pelos dardos tranquilizantes e desmaia. Minutos depois, o urso acorda e precisa rastejar até a nave inimiga que está sendo pilotada por Jessica. A jovem usa o veículo para fugir da base e consegue resgatar o seu parceiro antes que ele fosse preso pelos soldados. No entanto, quando a dupla está prestes a escapar do esconderijo, Bacon é atingido por mais um dardo e acaba caindo da aeronave. Enquanto está desmaiado, o agente 008 sonha com sua falecida mãe e quando acorda, recebe uma grande surpresa. O urso descobre que sua mãe não morreu naquele dia, pois está viva bem na sua frente. Emocionados, mãe e filho se abraçam, enquanto Jessica entra em contato com a agência e compartilha a localização do esconderijo inimigo para que o presidente possa enviar reforços. Aos prantos, a jovem revela que Bacon foi capturado, mas afirma que seu amigo ainda está vivo e pede ajuda para resgatá-lo. Porém, o secretário da defesa afirma que não há tempo para isso e ordena que Jessica retorne para a agência, pois eles planejam destruir a base dos ursos polares.
Ao ouvir isso, o pai de Jessica tenta intervir e inicia uma discussão a favor de Bacon. Mas é o presidente quem dá a palavra final, e ele decide sacrificar o agente 008 para garantir que a cidade não seja atacada. Quando recebe o veredito do presidente, Jessica tenta argumentar com o velhote, mas ele se recusa a enviar os seus homens para resgatar um urso polar. Sendo assim, a jovem decide agir sozinha e, ao invés de fugir, ela vai ao encontro do seu amigo. Após abraçar a sua mãe, Bacon descobre que ela é a comandante e a ursa conta o que aconteceu no dia da explosão. Devido ao impacto, ela foi arremessada para longe e caiu em um lago congelado. Quando acordou, a comandante estava presa em uma cela e foi usada como cobaia em um laboratório, assim como vários outros ursos polares. Após passar por uma série de procedimentos extremamente agressivos, todos esses animais acabaram morrendo e foram enterrados juntos em uma grande cova. Certa noite, durante uma tempestade, um raio atingiu seus corpos e os ursos voltaram à vida. Desde então, toda vez que usa o seu capacete, a comandante adquire a capacidade de se comunicar com os humanos e passou a liderar uma equipe de ursos polares para conseguir vingança contra a humanidade. Nesse momento, ela decide contar para Bacon o seu verdadeiro plano e revela que após moer todos aqueles diamantes que seu exército roubou, eles terão o ar-condicionado mais potente do mundo. Em seguida, seu grupo pretende usar essa máquina para resfriar o planeta, até que atinja a temperatura ideal para que os ursos polares possam viver. Quando isso acontecer, todos os humanos do planeta serão extintos, e a comandante finalmente conseguirá concretizar a sua vingança. A ursa então convida o seu filho a se juntar a ela e promete que no futuro, Bacon será o comandante de todos os ursos polares. Ao ouvir isso, o tenente fica furioso e começa a formar um complô para se livrar do seu concorrente, pois ele pretende usurpar o cargo de comandante em breve. Naquela tarde, Jessica invade a base à procura de Bacon e quando o encontra, a jovem fica extremamente feliz por saber que seu amigo está vivo. Porém, não demora muito até que ela seja capturada pelos soldados, e a comandante fica surpresa por saber que uma humana arriscou a sua própria vida para salvar Bacon. Por conta disso, em vez de eliminá-la, a ursa ordena que seus guardas levem a jovem para a prisão. E antes de ser levada, Jessica alerta sobre a chegada dos agentes da Aliança Global. De repente, o robô gigante aparece e ataca os ursos. A máquina está sendo controlada pelo tenente, que está disposto a desafiar qualquer um que tentar impedi-lo de eliminar Bacon. Quando o jovem urso estava prestes a ser esmagado, a comandante usa uma arma de choque para segurá-lo, mas acaba sendo atacada e perde seu capacete. Em seguida, outro grupo de soldados aparece e, sob o comando do tenente, prendem Bacon e todos que estão ao lado dele. Após colocar o capacete, o tenente se declara o novo comandante dos ursos polares. Ao notar que um grande exército humano está se aproximando, o demente liga a máquina de resfriamento e inicia o processo de congelamento da Terra. Decidida a negociar com o inimigo, Jessica pede que ele dê uma chance para a humanidade consertar os erros que cometeu, mas acaba sendo congelada. Antes de perder a consciência, ela implora para que Bacon não permita que os humanos sejam destruídos. E ao ver a sua melhor amiga petrificada, o urso fica furioso. Imediatamente ele ataca o tenente e rouba sua arma. Em seguida, congela todos os soldados que tentam eliminá-lo, mas acaba sendo atingido pelo robô gigante. Decidido a interromper o resfriamento do planeta, o agente 008 corre em direção à máquina e tenta desligar os cabos. Mas o tenente consegue alcançá-lo e acerta vários golpes em seu adversário. Porém, quando o robô envia um míssil para explodir Bacon, o urso usa o seu próprio corpo como rampa para desviá-lo, e o explosivo destrói a câmara de resfriamento. Devido à explosão, a base começa a desmoronar e o tenente é esmagado pelos destroços. Bacon está prestes a sofrer o mesmo destino
quando sua mãe aparece e consegue salvá-lo. Agora que o ataque foi interrompido, o presidente e seus secretários discutem a possibilidade de usar as armas nucleares para eliminar os ursos. Mas o pai de Jessica consegue convencê-lo a não fazer isso. No entanto, o secretário da defesa não concorda com a decisão do presidente e aperta o botão para lançar um míssil nuclear. Depois de recuperar o seu capacete, a comandante recebe o alerta de que uma arma nuclear está se aproximando e decide sair com o objetivo de destruir o míssil antes que ele atinja a base. Após uma breve perseguição, a ursa captura a bomba com sua aeronave e voa para fora da atmosfera terrestre. Em suas últimas palavras, a comandante pede perdão ao seu filho por ter que deixá-lo novamente. Porém, dessa vez, Bacon está decidido a salvar a sua mãe e usa o robô gigante para resgatá-la da nave antes da explosão. Depois de salvar a sua mãe e o planeta, o agente 008 leva Jessica de volta para a agência e o pai da jovem consegue descongelá-la. Por desacatar as ordens do presidente e colocar o futuro da humanidade em risco, o secretário da defesa perde o seu cargo e acaba sendo preso. Quando acorda do seu sono profundo, Jessica viaja até o Ártico para procurar Bacon, que decidiu fugir para viver com os ursos polares e nunca mais foi visto. Apesar de não encontrá-lo, a jovem se depara com os ursos de pelúcia que seu amigo costumava carregar para todo canto e vê suas pegadas na neve. Mesmo sentindo muita saudade de Bacon, Jessica fica feliz por saber que ele reencontrou sua mãe e agora tem a chance de viver com uma família de verdade. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Será que Bacon e Jessica irão se reencontrar algum dia e terão a oportunidade de trabalhar juntos em mais uma missão? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!